O mundo nunca esteve tão avançado. E ao mesmo tempo tão frágil. Nações armadas até os dentes. Tecnologias capazes de destruir cidades inteiras em segundos. Conflitos surgindo em diferentes partes do planeta. Mas enquanto líderes discutem poder e territórios, uma pergunta ecoa no coração de milhões de pessoas. Estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial? Em menos de 10 anos, como dizem os analistas de guerra, vai acontecer. Para muitos teólogos, os acontecimentos atuais fazem lembrar palavras antigas, registradas há quase 2000 anos. Palavras ditas por Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Ele disse que antes de grandes mudanças no mundo, nação se levantaria contra nação, e reino contra reino. Guerras, rumores de guerras, crises globais e medo espalhado entre os povos. Seriam esses acontecimentos apenas coincidência da história? Ou sinais que já estavam escritos nas Escrituras? A Bíblia sempre falou de períodos difíceis antes de uma grande transformação espiritual da humanidade. E essa história continua. Se você acredita que a fé ajuda a entender os sinais do mundo, deixe um comentário dizendo: estou atento aos sinais. Ao longo da história, o mundo já enfrentou 2 grandes guerras globais. Milhões de vidas perdidas, cidades destruídas, e cicatrizes que ainda marcam a humanidade. Mas hoje, o cenário é diferente. Nunca existiram tantas armas nucleares. Nunca houve tanto poder destrutivo concentrado em poucas mãos. Especialistas dizem que uma guerra mundial moderna poderia mudar completamente a vida na Terra. E é nesse contexto que muitos voltam seus olhos para o último livro da Bíblia, o misterioso Apocalipse. Nesse livro, o apóstolo João de Patmos descreve visões intensas, conflitos globais, crises entre nações e momentos de grande tribulação. Alguns interpretam essas visões de forma simbólica. Outros acreditam que elas descrevem eventos reais que ainda podem acontecer. Mas uma coisa é certa: a Bíblia nunca tratou a guerra apenas como um evento político. Ela também fala de uma batalha espiritual acontecendo no coração da humanidade. E talvez essa batalha já esteja acontecendo agora. Se este tema te faz refletir sobre o futuro da humanidade, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de estudar profecias bíblicas. Quando Jesus falou sobre os sinais do fim, ele não mencionou apenas guerras. Ele também falou sobre medo, crises e um mundo cada vez mais distante de Deus. Amor esfriando, fé enfraquecendo, e a humanidade tentando encontrar respostas apenas na força humana. A teologia moderna analisa esses textos com cuidado. Muitos estudiosos afirmam que os sinais não servem para gerar pânico, mas para despertar consciência espiritual. Segundo essas interpretações, os conflitos mundiais podem ser reflexos de algo muito mais profundo: a luta entre valores espirituais e interesses humanos. Enquanto a tecnologia evolui, o coração humano continua enfrentando os mesmos desafios antigos: orgulho, poder, ganância e divisão. Talvez por isso, muitos líderes religiosos afirmam que a maior guerra do nosso tempo não acontece apenas entre países, mas dentro da própria humanidade. E se essa guerra interior continuar crescendo, o mundo poderá enfrentar consequências que ninguém deseja. Se você acredita que a paz começa no coração das pessoas, deixe um like para espalhar essa mensagem de reflexão. Ao longo dos séculos, diferentes gerações acreditaram estar vivendo os últimos tempos. Mas a geração atual enfrenta algo único. Hoje, qualquer conflito entre grandes potências pode rapidamente envolver o mundo inteiro. Satélites monitoram cada movimento. Mísseis podem cruzar continentes em minutos. E decisões tomadas em salas de governo podem afetar bilhões de pessoas. Para muitos teólogos, isso mostra como a humanidade alcançou um nível de poder que antes parecia impossível. Um poder capaz de proteger, mas também capaz de destruir. E por isso, as palavras bíblicas voltam a ganhar força nas reflexões espirituais. A Bíblia sempre ensinou que, em momentos de grande tensão mundial, a humanidade precisa escolher entre 2 caminhos: o caminho da destruição ou o caminho da reconciliação. A pergunta que permanece é simples, mas profundamente importante: qual caminho a humanidade escolherá agora? Escreva nos comentários uma palavra que represente o que o mundo mais precisa hoje: paz, fé ou esperança. Enquanto o mundo observa tensões entre potências militares, muitas pessoas voltam seus olhos para as profecias antigas. Não por medo, mas por busca de entendimento. No livro do Apocalipse, vemos imagens fortes: cavaleiros, guerras, crises globais e momentos em que a humanidade parece estar à beira do colapso. Alguns teólogos acreditam que essas visões representam períodos da história humana.
Outros entendem que elas apontam para acontecimentos futuros que ainda poderão impactar o planeta. O apóstolo João de Patmos descreveu tempos em que a Terra enfrentaria grande instabilidade. Nações em conflito, povos vivendo com medo, e o mundo procurando respostas. Quando olhamos para o cenário atual, percebemos algo inquietante. A humanidade possui hoje poder suficiente para iniciar um conflito capaz de afetar todo o planeta. Mas a teologia cristã lembra algo muito importante. Mesmo em meio às crises, a Bíblia sempre aponta para uma mensagem maior: Deus continua no controle da história. E isso significa que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe espaço para esperança, arrependimento e transformação. Talvez os sinais não estejam aqui apenas para assustar, mas para despertar a consciência espiritual. Se você acredita que a fé ainda pode mudar o rumo da história, escreva nos comentários: a esperança ainda vive. Mas existe um detalhe nas profecias que muitas pessoas esquecem. Quando Jesus Cristo falou sobre guerras e crises no Evangelho de Mateus, ele também disse algo muito importante: não se assustem. Esses acontecimentos, segundo ele, seriam apenas o começo de um período de grandes transformações no mundo. Isso significa que as guerras não são o objetivo final das profecias. Elas são alertas espirituais. A teologia moderna explica que cada crise global também revela algo profundo sobre a humanidade. Quando o medo aumenta, quando a insegurança domina, quando as nações se voltam umas contra as outras, o coração humano começa a perceber o quanto precisa de direção espiritual. Talvez seja por isso que, em tempos de grande tensão mundial, milhões de pessoas voltam a buscar Deus. Elas percebem que nenhuma tecnologia, nenhum exército e nenhum poder humano pode oferecer aquilo que a alma realmente procura: paz verdadeira. E é nesse ponto que a mensagem bíblica ganha ainda mais força. Mesmo diante das maiores crises da história, a fé continua sendo uma luz que guia aqueles que procuram esperança. Se você acredita que a fé pode iluminar os tempos difíceis, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Ao observar o mundo atual, muitos estudiosos da Bíblia começam a fazer uma pergunta profunda: será que a humanidade está repetindo erros antigos, em uma escala muito maior? Impérios já caíram no passado por causa da sede de poder. Nações já entraram em conflito por orgulho, território e domínio. Mas hoje, o cenário é diferente. Pela primeira vez na história, uma guerra global poderia colocar em risco não apenas países, mas toda a civilização humana. E é exatamente nesse contexto que muitos voltam novamente às palavras proféticas registradas no Apocalipse. Nas visões descritas por João de Patmos, vemos períodos em que a Terra enfrenta grande turbulência. Conflitos, crises e momentos em que a humanidade parece estar perdida em meio ao caos. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Mesmo nas visões mais intensas do Apocalipse, a esperança nunca desaparece. A mensagem central não é apenas sobre destruição, mas sobre redenção e transformação. Isso significa que, mesmo quando o mundo parece caminhar para tempos difíceis, ainda existe a possibilidade de mudança. A história da humanidade ainda está sendo escrita. E cada geração tem o poder de escolher entre repetir os erros do passado ou buscar um novo caminho. Se você acredita que a humanidade ainda pode escolher o caminho da paz, deixe um comentário com a palavra esperança para o mundo. Existe algo curioso quando estudamos as profecias bíblicas. Elas nunca foram escritas apenas para prever o futuro, mas para despertar o coração das pessoas no presente. Quando Jesus Cristo falou sobre guerras, crises e tempos difíceis, ele também deixou um chamado muito claro: vigiem. Vigiar não significa viver com medo. Significa viver com consciência espiritual. Significa entender que a história da humanidade não é guiada apenas por decisões políticas ou estratégias militares. Existe também uma dimensão espiritual acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto nações discutem poder e territórios, milhões de pessoas em todo o mundo continuam buscando algo muito mais profundo: sentido, fé e esperança. E talvez seja exatamente isso que pode mudar o rumo da história. A Bíblia mostra que grandes mudanças sempre começaram quando pessoas decidiram voltar seus corações para Deus. Talvez o verdadeiro ponto de virada da humanidade não venha de tratados políticos, mas de uma transformação espiritual coletiva. Porque quando o coração humano muda, o futuro também pode mudar. Se esta mensagem fez você refletir, envie este vídeo para alguém que precisa renovar a fé hoje. À medida que observamos o mundo atual, percebemos algo que nunca aconteceu antes na história da humanidade. As notícias viajam em segundos. Os conflitos são vistos ao vivo.
E cada decisão tomada por líderes mundiais pode repercutir em todo o planeta. Isso faz com que muitas pessoas se perguntem: até onde tudo isso pode chegar? Guerras regionais, alianças militares, tensões entre grandes potências. Tudo parece formar um cenário de grande instabilidade. Mas é exatamente nesses momentos que as palavras de Jesus Cristo voltam a ecoar com força. Ele disse que, mesmo quando o mundo estivesse cheio de medo e confusão, aqueles que permanecessem firmes na fé encontrariam esperança. A mensagem bíblica sempre apontou para algo maior do que os acontecimentos políticos. Ela aponta para a ideia de que a história humana não caminha apenas para o caos, mas para um propósito. Mesmo quando o mundo parece estar perdido em meio às crises, a fé lembra que Deus ainda observa cada passo da humanidade. E talvez, neste exato momento da história, a maior batalha não seja travada com armas, mas com decisões espirituais dentro do coração humano. Se você acredita que a fé pode ser mais forte que o medo, curta este vídeo para que mais pessoas também reflitam sobre esse tema. No fim de todas essas reflexões, uma verdade permanece. A humanidade sempre viveu momentos de tensão, guerras e incertezas. Mas a geração atual enfrenta algo que nenhuma outra enfrentou: o poder de mudar completamente o destino do planeta. A pergunta que ecoa no coração de milhões de pessoas não é apenas se haverá uma terceira guerra mundial. A pergunta é que tipo de humanidade existirá no futuro. As Escrituras sempre apontaram para tempos de grande desafio, mas também para algo maior, um chamado à transformação espiritual. Mesmo em meio às profecias mais intensas do Apocalipse, a mensagem final nunca foi o medo, foi a esperança. O apóstolo João de Patmos descreveu visões de conflito, mas também falou de renovação, restauração e de um novo tempo para aqueles que permanecem firmes na fé. Isso nos lembra que o futuro da humanidade não depende apenas de armas, governos ou estratégias militares. Ele também depende das escolhas espirituais que cada pessoa faz todos os dias. Talvez os sinais que vemos no mundo não sejam apenas alertas sobre destruição, mas convites para que a humanidade volte a buscar a paz, a fé e a esperança. Porque, no final, a maior vitória não será conquistada em um campo de batalha, mas no coração daqueles que escolhem viver pela luz e não pelo medo. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas reflexões sobre fé, profecias e esperança para o nosso tempo.